Irmãos e irmãs, o quarto domingo do tempo da Páscoa é conhecido como Domingo do Bom Pastor, um dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. É chamado de Domingo do Bom Pastor porque a cada ano, nos 3 ciclos, a cada ano é lida uma parte do capítulo 10º de São João. E todo o capítulo 10º de João é esse discurso de Jesus dizendo que Ele é, afirmando que Ele é o bom pastor. Vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. O centro da mensagem das leituras deste domingo está, a meu ver, na segunda leitura. São João nos faz compreender o imenso amor que Deus tem. Um amor que se concretiza numa verdadeira relação entre Deus e nós. Não só nos chamamos filhos de Deus, vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E realmente nós somos. Essa é a grande mudança produzida pela manifestação de Jesus, que pelo batismo todos nos tornamos filhos de Deus. Este é o fato central que hoje devemos considerar. Somos filhos de Deus. E como disse São João na segunda leitura, ainda não se manifestou aquilo que nós seremos. Desde agora, já somos filhos, mas ainda não se manifestou aquilo que seremos. E isso só vai acontecer quando nós vermos o Senhor face a face, o vermos como Ele é. Quer dizer, nem nós mesmos somos capazes de nos dar conta do autêntico significado desta afirmação. O certo é que não devemos, nem podemos olhar a Deus como se fosse um senhor feudal, de quem a gente deva ter medo, ou um temor que trava. Embora o temor não é medo, o medo paralisa, o temor não paralisa, apenas faz a gente ser prudentes, caminhar com segurança. O nosso Deus é um Pai. Jesus, na sua língua, o chamava de Abá. Abá. Abá é paizinho, papaizinho, meu paizinho. Jesus chamava Deus de Abá, paizinho. Uma relação muito próxima, uma relação de confiança. E essa deveria ser também a nossa relação com Deus, com o nosso Abá. E de uma relação próxima com o paizinho, não se pode esperar senão apenas coisas boas. Jesus, em algum momento do Evangelho, vai dizer: vocês que são maus, dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu lhes dará o Espírito Santo. Se vocês que são maus, tirando assim pela média, né, gente? Não está aqui acusando ninguém, né? Se nós que somos inconstantes, maus, procuramos dar o melhor, dar coisas boas aos filhos, tanto mais o Pai do céu nos dará o Espírito Santo. Jesus é o nosso irmão maior. Ele veio para nos reunir numa família, para nos dar a conhecer esse ato fundamental de nossas vidas. Nós somos filhos. Vejam que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Por nós, seus irmãos, Ele deu tudo, até a vida. Por isso, Ele usa a imagem do bom pastor. O mesmo que o pastor faz pelas ovelhas, Ele fez por nós, deu a vida. Quando Jesus conta essa história, ou melhor, não é uma história, mas quando Ele se afirma o bom pastor, o que Ele tem na mente dele, nós assim imaginamos,
a experiência negativa dos pastores que Israel teve, das autoridades que Israel teve, dos governantes de Israel. Por exemplo, alguns versículos do capítulo 34 do profeta Ezequiel dizem o seguinte: recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar, mas cuidam de si mesmos. Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes, não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, as minhas ovelhas se espalharam, se tornaram pasto de feras selvagens. As minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros. Ninguém as procura para cuidar delas. Eu juro pela minha vida, oráculo de Javé, as minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, ficam cuidando de si mesmos. E lá, depois, Deus vai fazer uma promessa: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Eu vou suscitar pastores segundo o meu coração. E então a gente entende melhor quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que o Pai enviou para cuidar daqueles que são seus. Avançando um pouquinho. Essa imagem do pastor, portanto, se refere a Jesus. Ela nos revela o seu modo de se comportar conosco. Como o pastor cuida com amor de cada uma das ovelhas do seu rebanho, especialmente daquelas mais frágeis, assim Jesus cuida de nós. Claro que hoje a imagem do pastor e das ovelhas não é a imagem mais próxima da gente, né? Assim, talvez comunique muito pouco, né? Nós não somos nem ovelhas, nós não somos um rebanho, enfim, nós somos pessoas, mas serve como imagem. Na verdade, o que nós somos é filhos, filhos. E não apenas filhos, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito à herança, a herança do reino do céu. Deus, portanto, irmãos e irmãs, nos quer adultos, amadurecidos, responsáveis, capazes de atuar livremente, de tomar decisões, de assumir os nossos próprios riscos. É claro que quando alguém decide pela gente, quando há uma insegurança muito grande, é confortável, né? Porque se der errado, a gente atribui a falha ao outro, né? Quando você procura, sei lá, um orientador espiritual, ou mesmo o padre, para tomar uma decisão, você busca apenas uma opinião, ou enxergar algum ponto que não consegue sozinho, mas tomar a decisão é com você. Ficaria confortável, né, quando alguém fala: padre, posso ou não posso? Você que sabe, ué. Poder você pode tudo. Devo ou não devo? Você que sabe. Mas não sei que sabe não porque eu não queira participar, é porque de fato é você quem sabe. A fé não nos quer fazer crianças mimadas, pessoas incapazes de tomar decisão, não. Nos quer fazer adultos. Nós precisamos amadurecer com Cristo, crescer com Cristo. Vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus.
E de fato nós o somos. Eu estou repetindo aqui para pelo menos isso a gente levar para casa hoje, né? Somos filhos de Deus, herdeiro do reino dos céus. Como um bom pai, Ele vai sofrer conosco as nossas escolhas equivocadas. Pai e mãe que tentam privar os filhos dos sofrimentos estão só atrapalhando a vida deles. Que ninguém se sinta ofendido, né? Não é possível viver numa redoma. A gente não amadurece vivendo fugindo do mundo. Não. Chega uma hora que a gente vai ser posto no mundo e vai viver como? Já devo ter lhes dito aqui, no meu tempo de seminário menor, um seminário aqui em Presidente Prudente, vinham alguns rapazes do Mato Grosso para estudar conosco. E no passado vinham muito mais, né? E no meu tempo aqui, nos anos 95 e 96, 1995 e 1996, tinha 2 índios, um chavante e um bororo. Né? Até soube por esses dias que um deles agora é o chefe da tribo lá, né? O cacique. Né? E um deles, o bororo, acho que ele está dormindo, que o nome dele me escapou aqui, mas não faz diferença. Ele dizia que o ato de iniciação à vida adulta deles era o seguinte: o pai, enfim, o chefe da tribo, punha eles na entrada da floresta e ele tinha que ir embora e voltar depois de um mês. E esse mês ele tinha que não morrer. O que acontecesse, se virar, comida, abrigo, tudo. Se voltou, é homem, mas não no sentido de macho, né? É adulto. Se voltou, é adulto. Está pronto para a vida. Esses dias, ouvimos aí a organização não sei do que, mas ligada à ONU, dizer que a adolescência vai, oficialmente, porque extraoficialmente é mais, oficialmente até os 24 anos. Está vendo? Se é adolescente nem sabia. Mas veja, antes, sendo um pouco saudosista, antes casava-se para ter o seu espaço, para ser adulto, para ser dono do nariz. Hoje, não se casa porque é confortável ficar na casa dos pais. E se você ainda tiver um troquinho, um trabalho, você ainda vai comer às custas do pai, vai exigir um bocado de coisas e ainda vai ter o seu troquinho. Para que sair de casa? Mãe fica insegura, quanto mais o filhinho vai ficando, mais ela quer que ele fica. Mas vai ficando mesmo, meu filho ainda não está muito pronto, não está muito preparado, não sei o que. Tá. Bom, só estou falando por falar, se for verdade, aí não é comigo, né? A fé não pode nos infantilizar. Como filhos de Deus, nós também precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. O Senhor, por vezes, também sofre conosco, modo de dizer, né? Quando a gente faz escolhas equivocadas, quando erra. Mas Ele não nos castigará. Melhor ainda, Ele vai nos dar bons conselhos, Ele vai nos animar a voltar e a tentar e a não desistir nunca. Ele quer que a gente amadureça. Acho também interessante essa ideia aí com os pais e os filhos. Deve ser um pouco de assustador para os pais, imagino, quando o filho já não topa mais ouvir os comandos, né? Tem que dialogar agora, é homem para homem, mulher para mulher. É aquela assim, tem que me convencer, tem que dizer por quê. Porque durante um tempo, né, carregou lá no ventre, aquela coisa toda romântica, aí saiu do ventre, dá umas dorzinhas, mas aquela coisa toda romântica, né? Cuida, depende, leva. Aí daqui um pouquinho, né? Eu tenho comigo que
até 1 ano e meio, 2 anos, a gente acelera as crianças, né? Depois passa o resto da vida freando, né? Até ficar velhinho a gente vai sendo freado, mas no início vai só acelerando, para estimular, né? Mas isso não é nada oficial, viu, gente? É tudo bobagem da minha cabeça. Então, o que acontece? Tudo dependente, de repente não tem mais nada de dependência. Aí depois de não ter dependência, que ele acha, né? Que não tem dependência, o pai vai dizer que tem que ser assim, e ele diz que tem que ser assim por quê? Aí já é uma espada de dor no coração da mãe e do pai. Que ele acha, não só que o filho está adulto, que o filho está perdendo o que ele ensinou e não querendo mais seguir o que ele disse, né? Mas na verdade ele só está dizendo, eu sou outra pessoa, eu sou outro, eu tenho a minha vida. A gente já fez isso também, né? Todos fizemos isso. Mas eu só quero repetir assim, como que naquele primeiro momento é um pouquinho assustador, né? Porque muda tudo. Aquele que dependia de mim para qualquer e toda coisa, agora só para pagar as contas. Avancemos, senão vai parecer que eu estou querendo ensinar vocês a serem pais. Deus, como bom pai, quer que a gente amadureça. Se a gente fizer a escolha errada, Ele não vai nos castigar. Ele vai nos acolher para dizer, você tente de novo, faça de novo. Enquanto tem tempo, faça o melhor. As leituras ajudam a gente hoje a tomar consciência do amor com que Deus nos ama. Um amor que nos transforma em filhos. Um amor que a Jesus lhe fez dar a sua vida por nós, assim como faz um pastor por suas ovelhas. Um amor que nos ajuda a crescer, nos estimula a liberdade, a maturidade, de sermos irmãos uns dos outros. Um amor que nos faz nos sentirmos membros da família e responsáveis por cada um dos que vivem conosco. Isso, e não outra coisa, é ser filho de Deus. Responsáveis também uns pelos outros. Veja, que grande prova de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, o somos. Antes da pergunta final, só uma outra provocação. Lá na minha casa, teve um tempo que eu só ia ao mercado quando acabava a Coca-Cola. O termômetro para ir para o mercado, mas eu não estou tomando mais Coca-Cola faz uns 3, 4 anos. Mas era assim, tinha que ter Coca-Cola para todo dia, toda hora. Então, de vez em quando, hoje, eu sinto, está precisando ir ao mercado, vou ao mercado. Não morro de amores pelo mercado. Mas, não sei se é graça ou falta de graça, todo lugar que eu vou, meu olhar sempre fica, assim, procurando informações. Eu tenho observado, assim, quando vou ao mercado, só um recorte rápido, né? Tem nada a ver com os preços, nem com os produtos, daí é com vocês. Eu tenho observado assim, como ali é possível ver as pessoas despreocupadas das outras. Eu estando bem, ótimo. Aquelas que param o carrinho atravessado no corredor e ficam conversando ou vai andando o mercado inteiro e deixa o carrinho atrapalhando os outros. Ela não tem empatia, ela não pensa no outro, ela pensa nela. Estou dando um exemplo do mercado, podia ser de qualquer outro lugar, certo? É que eu acho que o mercado aqui quase todo mundo vai. E talvez você e eu sejamos um desses. Porque a gente costuma se queixar do outro e acabar repetindo o que a gente se queixa que o outro faz. Aí a gente podia pensar no trânsito, nesses outros lugares, no banco, no mercado. Por exemplo, na emergência do hospital. Imagino que todo mundo que está lá está doendo. Como é que a gente sabe que dor é maior que a do outro? Mas a gente sempre acha que a nossa é muito pior. O que em tese nem seria errado, porque é a sua, você só sente a sua, né? Mas o que eu queria, e é isso que me importa,
é que, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, nós temos uma responsabilidade uns pelos outros. Aqui na cidade, faz séculos que eu não ando de ônibus, mas os espaços que são reservados para aqueles que têm dificuldades ou necessidades, outras, será que são ocupados só por eles? Né? Ou mesmo nos lugares, como na igreja, tem uma pessoa ali mais idosa, ou uma dificuldade, você novinho, com as pernas boas, cabeça boa, tudo bom, só não o coração, você deu o lugar. É só para dizer que, ou a gente resgata essa capacidade de empatia, né, e de responsabilidade pelos outros, ou daqui a pouco a gente vai viver como se fosse na selva. Quem puder mais, chora menos. E o Evangelho nos exige a ser um pouquinho melhor, a ser um pouquinho diferente. Minha cabeça aqui está cheia de exemplos, vou parar por aqui para não ter problema, certo? Fechando o livro. Quando eu penso em Deus, que imagem que eu tenho dele? Um juiz que eu tenho medo? Aquele vozinho que tanto faz como fez, se você fez está bom, se não fez está bom também? Ou aquele pai que se alegra quando você cresce, quando você assume as suas responsabilidades de forma livre e madura? Que imagem de Deus a gente tem? Vejam, que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.